queridos e queridas. Depois vai lá no Instagram, Nocast.oficial, dá essa força para nós, convida as pessoas, vamos enriquecer mais ainda o programa e levar a palavra de Deus adiante. Pastor querido, boa noite. Amém. Seja muito bem-vindo. Converse com o seu povo sempre nessa câmera aqui, direcione-se a ele. Quem é o pastor Antônio? Que eu já tive uma conversa com ele aqui antes e nós temos bons amigos em comum. Acreditem, viu? Fique à vontade. Seja bem-vindo, meu querido. Amém. Boa noite a todos. Boa noite quem nos acompanha pelo canal Nocast. É um prazer enorme estar aqui nessa noite com vocês e certamente será uma noite abençoada. Eu me chamo Antônio Lira, sou casado com a Adriana Lira, tenho 2 filhos, o Emanuel e Adriel, né? 2 bênçãos na minha vida e cremos perfeitamente que Deus te colocou aí hoje para aprender um pouco mais sobre ressurreição dos mortos. Eu faço parte hoje do Ministério Verbo da Vida, aqui na cidade de Parnamirim. Estamos sob a liderança de pastor Jaelson e Cida Claudino, 2 bênçãos de Deus na nossa vida, 2 líderes assim excepcionais. Estamos aqui fazendo a obra de Deus na igreja local e também servimos a Deus através do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, onde a sede do nosso ministério fica em Campina Grande, e nós viajamos pelo Brasil ensinando a palavra de Deus em vários seminários, não é? E temos também a oportunidade de ensinar pela internet. Eu tenho um canal, PR Antônio Lira, onde ali a gente trata de vários assuntos contidos na palavra de Deus, mas o principal assunto que tratamos ali é a escatologia, né? Eu conversava aqui com o irmão Noca sobre a escatologia bíblica. Foi um assunto que Deus me levantou para defender e eu tenho estudado esse assunto e para mim é muito maravilhoso falar nele. Tem também o meu site pastorantoniolira.com.br. Lá você vai encontrar artigos, livros, vídeos, né, e áudios para você poder ser edificado na sua fé, com certeza. Tem um curso avançado de escatologia 2.0 e tem também o método judaico de interpretação do livro do Apocalipse, né, onde a gente interpreta todo o livro do capítulo 1 até o capítulo 22. Então, nós estamos aí ensinando esse método já há alguns anos e tem sido bênção ver o povo de Deus crescer na graça e no conhecimento dele. E hoje à noite nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos, como o irmão Noca aqui apresentou muito bem. E eu creio que esse é um assunto e as pessoas têm muitas dúvidas acerca disso. Vamos aqui falar um pouco sobre esse assunto e vai ser bênção. Vai, hoje à noite tá só começando. Eu vou logo botar uma aguinha aí pra gente molhar a garganta. Amém. Não é? Porque eu sei que... Eu bebo bastante água, viu? Ah, gente, vai tomar. Nós temos água aí, viu, pastor? Outra coisa não, mas água a gente tem aqui. Glória a Deus. A água viva. A água viva, Eita, né? Qual é o significado teológico da ressurreição dos mortos na fé cristã, pastor? Ressurreição dos mortos é um dos pilares da nossa fé. A gente, quando vai apresentar as doutrinas básicas da Bíblia, lá em Hebreus 6, se apresentam 6 doutrinas ali. E 2 delas têm a ver com a escatologia, né? Apresentado ali a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que são 2 matérias básicas da fé cristã, que o autor aos Hebreus não quis falar no capítulo 6 porque era básico. Ele falou, isso aqui você já deveria saber, então eu vou falar sobre outras coisas. E então ele não entra nas doutrinas básicas da Bíblia. E a ressurreição dos mortos, ela é um assunto bem interessante, Noca, porque nós, quando evangelizamos, falamos de Jesus para as pessoas, normalmente a gente não fala sobre ressurreição dos mortos. A gente fala sobre a salvação em Cristo, que é possível nascer de novo, que é possível ter o nome escrito no livro da vida, que é possível se livrar da condenação eterna, mas a gente normalmente não fala na ressurreição dos mortos. Se você observar bem no livro de Atos, você vai encontrar os apóstolos, na maioria das vezes que eles iam apresentar Jesus, eles apresentavam Jesus e a ressurreição dos mortos como base da sua pregação. Por que o mundo precisava de saber da ressurreição dos mortos? A gente chama de a bendita esperança, porque o homem, ele nasceu para ser eterno.
Deus, quando criou o homem, a ideia de Deus é que o homem pudesse Sim, no viver, paraíso era viver só para sempre. Paraíso. Então viver bem. Então Deus não tinha um interesse nunca que o homem pudesse viver da forma que vive hoje. Não. Então Deus quer que o homem seja eterno, queria, né? E ele vivesse essa vida, uma vida eterna. Mas você sabe que pelo pecado, então, a morte entrou no mundo. Então, pela morte operar no mundo, os homens hoje morrem. Mas pela superabundância do pecado, também veio a graça, né? Sim, veio a graça. A graça, ela possibilita o homem, então, a oportunidade de nascer de novo. Porque Adão, quando comeu do fruto, Deus disse para ele, né? No dia em que você comer, certamente morrerás. Mas veja que ele não morreu no dia que comeu. Ele comeu e morreu cerca de 900 anos fisicamente. Mas ele morreu no dia que comeu. Ele morreu espiritualmente. Ah, peraí. Ele morreu espiritualmente primeiro. Estamos só começando. E quantas mortes existem? Existem 3 tipos de morte, né? Sim. Existe a morte física, que é a separação do espírito e alma do corpo, Sai espírito e alma? Que estão juntos, estão ligados, né? Espírito e alma estão juntos e eles saem e deixam o corpo. Porque a palavra morte, Nuca, ela significa separação, né? Sim. Então, a morte física é a separação de espírito e alma do corpo. O corpo vai para o pó da terra e o espírito e alma vai para algum lugar. Que isso aí já é outro podcast. Ariel, sim. Já é outro podcast, porque tem muitas coisas para desenrolar aí. Só nessa lacuna. Só aí tem pano para manga. Tem só nessa lacuna. E depois a gente tem, que é a morte, que a gente chama de segunda morte, e é o quê? A separação para sempre de Deus, que é chamada também de lago de fogo. Lá em Apocalipse 20, 14. Mas isso é após os 1000 anos? Isso, após os 1000 anos. Após depois do 1000. último julgamento trono branco, aí a pessoa vai provar a segunda morte, que é a separação para sempre de Deus. Separação, né? Morte. Eu não quero estar aqui, não. Nem eu. Não. A gente vai na primeira ressurreição. Quem não queira crer nisso, hein? Há quem não queira crer. Você sabe que há quem acha que isso tudo é uma fantasia e que nada disso irá acontecer. Tem. Mas continue no seu raciocínio. Pronto, e tem o primeiro tipo de morte. Que é esse? Que a gente fala de morte espiritual, né? É o homem separado de Deus. Quando o Adão come do fruto, ele não morre fisicamente na hora, mas espiritualmente ele morre. Ele é separado de Deus, que o pecado faz separação Morreu entre pela o homem e Deus. pecaminosidade ou só pelo pecado? Ele morreu por ter comido do fruto, foi uma desobediência, e naquele momento que ele comeu do fruto, automaticamente ele pecou, e o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então Deus, porque não queria ver-se separado do homem, ele envia Jesus para que pudesse, então, através do seu sangue, livrar o homem da condenação eterna. A segunda geração adâmica. Então, de lá para cá, a morte, então, derrota todos os homens. Você vai ver que... De Adão para cá, a morte derrota todos os homens. O homem pode ressuscitar, mas vem a morrer de novo, como o filho da viúva que Elias ressuscitou. Sim. Veio morrer de novo, como Lázaro de Betânia. Jesus ressuscitou e veio morrer de novo. Então, de lá para cá, todos os que ressuscitaram morreram de novo. Mas o tipo de ressurreição que a Bíblia nos ensina é a ressurreição para a vida eterna. E tem também a ressurreição para a morte e para a condenação eterna. Então nós vemos que existe a ressurreição para a vida e existe também a ressurreição para a morte, vergonha e desprezo eterno. É bom que a gente separe o conceito de ressurreição, porque ressurreição significa espírito e alma voltar para o corpo. E me parece que quando a gente fala de ressurreição, muita gente não consegue conceber muito bem essa ideia. O que é ressurreição? Ressurreição é quando o espírito e a alma voltam para o corpo do homem. E aquela pessoa revive. Nesse caso, a ressurreição eterna, que a gente fala, não é? Que é viver para sempre num novo corpo. Uma nova alma. Nesse corpo, esse corpo que você está falando, pastor, é o glorioso? É o corpo de glória. Ninguém sabe como é. A gente sabe só pela Bíblia, mas só Jesus experimentou. Porque Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, mas você pode ver que ele estava ressurreto, e ele andou com os discípulos durante 40 dias. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, diz, né? Que ele teve com os discípulos 40 dias para provar a sua ressurreição. Ele passou no meio da parede. Pronto, atravessou a parede. Atravessou a parede. Pronto, é isso que eu ia falar. Supergênio ativar. Em forma de Jesus. Pronto. Ele atravessou a parede, como você citou aí. Ele some, aparece.
Ele come, ele comeu pão com os discípulos. Ele pegou Pedro. Ei, Pedro, venha pra cá. Ei, não é como você quer não, meu irmão. Agora é um corpo que não é um corpo apenas espiritual. Ele é um corpo físico porque ele fala para Tomé tocar. Toca aqui porque um espírito não tem carne e as chagas seguiram com ele para essa eternidade. As chagas seguiram. Ficou como marca. Como marca, né? Como lembrança daquilo que ele fez. Interessante isso aí, essa é pancada, né? Para ninguém nunca mais esquecer a sua obra. Então veja que a morte matou a todos, mas a Cristo, ele matou, mas ele a venceu depois, né? Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, trazendo para o homem a esperança da ressurreição dos mortos. Mas me diga uma coisa, pastor, como é essa descida dele lá nessa mansão, hein? Lá no Hades, né? Aquilo é muito mais do que uma simples Páscoa que a gente comemora aqui em cima, não é? Essa ação de Jesus de Nazaré. Ele desceu lá embaixo. Nessa descida dele lá, como isso tem a ver com esse processo de ressurreição? Tem tudo a ver, né? Porque ele, na verdade, nos substituiu. Existe algo, não sei se o irmão conhece, um livro do E.W. Kenyon, que ele fala sobre identificação. Não li. Nunca leu não, né? Não. É um livro que fala que Cristo se identificou conosco no batismo. Ele não tinha pecado, mas ele disse, João Batista falou, tu vens a mim, era para eu ser batizado por ti. Ele não tinha pecado, né? E Jesus falou o que para ele? Olha, vamos fazer assim? Para que seja cumprida toda a justiça. Do nosso amado lá de Isaías, né? Para que seja cumprida a palavra, ninguém toda a fuja. Justiça, entendeu? Então veja que ele se identificou conosco no batismo. Quando a gente precisava ser batizado, no caso para ser uma expressão da nossa fé, como purificação do nosso pecado, e ele não tinha pecado nenhum, mas quis passar por aquilo. Aquilo não foi à toa. Ele estava se mostrando que se identificava conosco na nossa condição humana. Se identificou na nossa condição. Quando ele vai à cruz agora, ele está no Getsemane. E ali levam ele, então, os soldados o levam. E na descida do Getsemane, pegaram ele. Pronto, aí ele é levado. Olha só o que fazem com ele. Eles batem nele com um chicote, que a gente chama flagelo, não é? Tem um pontinho de osso nas pontas de cada couro daquele. Rasgou Jesus completamente. Exatamente. É uma morte cruel. Às vezes era osso, às vezes eles botavam metais. As 5 primeiras criavam valas no corpo de mais ou menos 5 centímetros. Pastor Antônio, sabe, às vezes eu me pego deitado. Às vezes eu me pego deitado e fico imaginando, porque poucos têm parado para pensar assim. Esse sofrimento, essa morte de Jesus não foi brincadeira, viu? Não foi. Isaías falou que ele foi moído. A palavra é essa. É moído, né? É moído. Você assistiu Paixão de Cristo com Mel Gibson? Assisti. Você lembra como ele ficou desfigurado? Totalmente. Né? Chocou, né? Eu acredito que foi o filme que mais se aproximou do que é moído. Do real. Do que é ser moído. Porque a gente tenta imaginar, tenta. Aquele chicote flagelo batia e as 5 e as 20 primeiras criavam no corpo dele valas de mais ou menos 5 centímetros. E as que vinham depois é como se fosse chumbo derretido sobre a pele. Nas costas dava no osso. Dava no osso. A lei só dizia que só podia dar 40, de tão violento que era o açoite. Muitos não aguentavam 20, faziam necessidade nas calças, perdiam os sentidos. Não aguentava. E muitos não chegavam nas 40, morria antes. Você vê que Paulo recebeu 5 quarentenas de açoite menos 1, porque a lei mandava dar 40, eles davam 39 e zerava. Depois dava mais 39 e zerava de novo. Depois dava 39 e zerava novamente. Paulo levou umas lapadas. Quando ele resolveu... Levou 195, se for. Não sei como que ele aguentou. Fora os naufrágios. Fora os naufrágios, Então, a gente vê que o nosso Cristo, ele suportou os açoites e ele não morreu. Essa é a segunda morte. No caso, ele está indo para ser morto, para experimentar, no caso, a primeira morte, que é a morte espiritual, né, que é a separação para sempre de Deus. A primeira morte, que ele diz, ele vai chegar na cruz, né, ele apanha e ele não morre, e a morte não pode levá-lo. Por que não pode levá-lo? Porque ele não tinha pecado. A morte estava de braços cruzados, não podia fazer nada com ele. Depois, em seguida, ele vai até o Gólgota carregando uma cruz por mais ou menos aí 800 metros. E quando chega lá, colocam-se cravo nas mãos e nos pés. E ele não morre, porque ele não tinha pecado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele antes, bateram com caniço. Aquele espinho era espinho de acácia, né? E a acácia tem mais ou menos de 5 a 7 centímetros. Era usado na construção.
Para construção. Para construção, Era como pregos. e tudo. Talvez tenha perfurado o crânio dele, eu não posso provar isso, mas a gente imagina que aqueles escravos, né, poderiam ter perfurado o crânio dele. Ele não morreu, porque não tinha pecado. É interessante. E agora, naquela posição na cruz, um soldado vem e fere ele do lado. Aquilo Como atinge, se não bastasse. aquilo atinge, fura ele de baixo para cima. perfura os órgãos internos. E ele não morre porque não tinha pecado. É interessante porque aquilo foi tão forte que Tomé falou, se eu não ver os cravos nas mãos e o buraco do lado, de maneira nenhuma eu crerei. Foi forte. E ele não morreu. Então, quando que ele morre? Ele morre quando ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. E quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que naquele momento, então, ele que não tinha pecado nenhum, ele pega o meu e o seu pecado que o mata. Ok? O meu e o seu pecado mata Jesus. Ele diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Naquele momento, ele pega o meu pecado, agora ele faz algo interessante. Nossa, os que passaram, os que estão aqui hoje, os que ainda vão se converter, e os que virão. Ele pega o pecado de todo mundo que o mata. Agora ele não faz só isso, não. Isso seria quântico para os dias de hoje, né? Quântico. Eu pego do passado, do presente e junto ao presente ali na hora, e nós que estamos aqui hoje e os que virão. Que virão. É quântico, né? Essa reação de Jesus para os dias atuais. É quântico e reagente, né? Veja, então ele pega o meu pecado, ele não tinha pecado nenhum, concorda? Perfeito. Pronto, agora ele passa a inocência dele para nós. Ele não apenas leva o meu pecado, ele passa a inocência dele para nós, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a gente se torna justiça. Mas você entende que ele já havia sido imolado antes da criação do mundo? Entendo. Na onisciência divina, né? Nessa onisciência. Inclusive que ele tem um acordo com Abraão, né? Nesse pré-estabelecimento. É massa demais. Ele tem um acordo com Abraão, porque Abraão sobe para sacrificar Isaac e estava disposto a sacrificar. Ele já estava determinado. Já estava determinado. Então, ele achou alguém disposto a dar o filho. E viu, viu isso nele. Aí, a fé de Abraão, ele disse, nós iremos lá e voltaremos. Ele sabia que ia voltar com o menino. Por que ele sabia? O autor aos Hebreus diz que ele sabia que ia voltar com o menino porque em Isaac seria chamada a sua descendência, Deus falou. Então Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, embora não tinha havido ressurreição. Não haveria ainda. Nunca tinha acontecido nenhuma, mas ele cria, porque Deus tinha falado, empenhado a fala dele, que era em Isaac a sua descendência. Entrega que eu trago ele de volta. Pronto. E ali ele falou, Deus proverá para si o cordeiro. Quando, na verdade, aquele cordeiro que estava ali, preso, né, nos galhos, prefigurava Cristo, que no futuro iria dar a sua vida em resgate de muitos. Então você observa, Nuca, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então a fé em Jesus traz hoje para o homem a salvação. A fé. Pastor querido, não temos como, então, fazer uma plena, e eu digo clara, transparente, interpretação da Bíblia sem ter Jesus de Nazaré como a chave hermenêutica para ela, né? Não temos como, não. Ele é a chave do Antigo ao Novo passa por ele. E nessa morte dele, ali se deu a segunda morte. Então foi necessário que Deus morresse para que eu nascesse. É mais ou menos isso. Mas isso é loucura para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra é loucura para o judeu. Totalmente. É loucura, porque ele não acreditava como que alguém pode... Um rei está naquela condição. Veja o ladrão da cruz, o tipo de fé que ele tinha. Porque acreditar em Jesus quando ele estava andando por cima da água, multiplicando pães e peixes... Ali era fácil. É fácil. Agora, estando do lado, ele falou, esse cara tem um reino. Tá nele. O reino tá nele. O reino tá nele. Esse cara tem um reino. Eu quero esse reino. Então, lembra-te de mim quando entrar. Ali teve fé. Vamos parar aí, que eu tenho umas perguntas interessantes para fazer. Sim. Gente, eu queria conversar com vocês também o seguinte... Pastor, não sei se o senhor sabe, mas eu vou levar o senhor agora para um desafio. Tem um colégio aqui em Parnamirim chamado Fênix. Fênix. Já ouviu falar? Já ouvi falar do Fênix. Esse
é dos maiores e melhores equipamentos de ensino de nossa cidade e do nosso estado. Que bênção. Eles são disciplinadores, eles são respeitosos com os filhos e ensina comportamento de hombridade para uma vida. Dona Muito Rosa, bom. Dona Andréia e o querido Marciano Júnior, eles têm muito zelo no trato com a educação dos nossos filhos. Se o senhor quiser fazer prova disso, o senhor é até complicado, não é? Chamar de você. Pode chamar de você. Pode? Você tem 60, né? Se você... Eu tenho 50. Ah, um menino? É um menino. Se quiser fazer prova do que eu falo, é só levar lá seus filhos e conhecer. Glória Se o senhor a Deus. entrar nessa escola, conhecer, procurar lá o Marciano, a Rosa, a Maeve, a Andréia, É uma bênção. o senhor vai deixar seus filhos matriculados aí. Gosto muito. Eles colaboram culturalmente com o NoCast. Sim. Colaboram com esse programa para que isso aqui tudo aconteça. Amém. E tem outras pessoas que participam do nosso programa. Eu gosto muito também do Boi na Brasa. O senhor já almoçou lá? Já. É Rapaz, bom. não acredito, primeira, não. é primeira. É primeira? É primeira. Eu sou suspeito, porque eu gosto Já. da comida, escute, do atendimento e o melhor, do precinho. O preço, né? Eu como muito, porque eu sou comilão. Já viu que eu sou Sim. meio gordinho, Sim. não é? Eu sou Vai dar comilão. trabalho para o arrebatamento aí? E qual crente que não come? Conhece algum? É crente verdade. O pra crente comer. tem uma fama, né? Tem. Nós Ele somos não bebe, mas come bem. muito. Então aí o Boi na Brasa é uma churrascaria que aposta também. Eu aprovo em- aí, viu? Eu já experimentei, é muito bom. Eu gosto dele É muito demais. bom. E outra coisa que eu vou lhe dizer, pastor. Se o seu carro tiver qualquer problema, vidro não sobe, Sim. a porta não trava, a ignição não pegou, o capô que não quer abrir, a mala que está batendo. DL DL Portas. Portas. Pronto. Casal maravilhoso. Daniel e a sua esposa Leila são irmãos nossos em Cristo. E eu digo para o senhor, muita responsabilidade no trato com automóveis dos outros. Cuida e cobra preço justo. Eles Amém. são pessoas justas, Isso é muito honestas, importante, né? Muito. Não engana ninguém, são transparentes dentro da realidade. Tem lugar em que tu vai que tu sai, se sente esfaqueado, né? Tem. E outra coisa, se levar lá e disser, por onde eu dei essa rodada agora, se levar lá e disser, rapaz, eu vim no NoCast. Tem desconto? Muda tudo. Muda até na tudo. forma de pagamento. Porque também, quando o senhor fala aqui, como a gente está falando agora, ó, isso aqui está chegando para o mundo. Sim. Tem muita gente assistindo agora, está chegando o som lá de qualidade, imagem. A RCS Net é que traz esse link e conduz para a gente. Uma empresa localizada aqui nessa rua, Sim. de Ser Rosado. Fibra, Fibra ótica. povo de Parnamirim. Esse povo todo que eu falei dessas empresas emprega gente daqui, faz o dinheiro circular aqui, Na cidade. abençoa famílias aqui. Amém. Eles são empregadores aqui brigando com os monstros da internet mundial. Sim. Com Claro, com Vivo. Com os tubarões, né? Com os tubarões, ele tá aí no meio, filho de Parnamirim, um campeão. E se ligar aqui e disser que viu, Tem aqui, desconto? vai ganhar internet de qualidade com preço diferenciado e não paga instalação. Glória a Deus, viu? Muito bom saber. Mas chega, eu não quero fazer propaganda mais não, porque é demais, né? Vamos continuar nesse assunto. Amém. Pronto, Eu então tô Jesus foi o gostando primeiro a demais. experimentar a morte, né? Então ele se separou de Deus quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que a morte fez a separação, ele assumiu Aquilo era 15 horas. o meu e o seu pecado. Eu quero viajar no que aconteceu nesse mundão dele. Diz que o céu escureceu, tudo. deu terremoto, né? Não foi brincadeira. Foi, porque uma- ali foi um acontecimento que marcou a humanidade, dividiu a história, né? A história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Observe bem que Cristo agora, ele desce. Meu irmão Antônio, aí é que eu quero conversar sobre isso. Ele morreu lá fisicamente como homem Ele morreu como homem. e desce como E espírito. desce, o espírito dele desce A mansão dos mortos. desce para o lugar de tormento. Ele vai para o lugar de tormento porque ele vai cumprir a minha e a sua sentença também lá embaixo. Porque até então, os crentes, quando morriam, antes de Jesus vir, Sim. eles iam para um lugar que no hebraico é chamado de Sheol e no grego é chamado de Hades, né? Então eles desciam para esse lugar. Nesse lugar há uma divisão. Existe o lugar de conforto, de consolo, e existe o lugar de tormento, que é separado por um abismo. Então, nesse Me lugar... diga uma coisa, nesse abismo, opa, Sim. um tempo, porque É muita informação, uma viu? linha vai pedindo a outra. O senhor lembra do Lázaro que chegou lá e disse, Senhor,
Deixa eu ir para lá. Sim. É esse abismo. É esse abismo. Que ele eles queria enxergam. atravessar para o outro lado. Eu tô vendo lá meus irmãos. Sim, ele queria da atravessar fé. e não pôde ir. Então deixa eu voltar para avisar minha família que o nó aqui é mais embaixo. Vê como é que ele se lembra? Como é que ele tem lembrança? Tem uns 5 irmãos. Ele tem lembrança. Os mortos têm lembranças. Os mortos têm? Tem lembrança, porque a gente vai para o texto de... Vou até ler aqui, né? Eita, já que a gente está aqui, para não dizer que a gente não leu a Bíblia. Quer que abra aqui? Lucas capítulo 16, para o pessoal em casa acompanhar. Eu estou lendo na revista atualizada. 16 e 19 na Bíblia, revista. Bota aqui que as pessoas vão acompanhar. Pronto, revista aí, e atualizada. Aí ele diz: ora, havia um homem rico e que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Pode passar o próximo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Pode passar o próximo. Veja, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Pode passar o próximo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, a palavra grega ali é Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja que ele se reconhece, volta um pouquinho, veja que ele se reconhece, ele erguendo os olhos e viu. E ele viu Abraão lá e Lázaro deitado no colo de Abraão. Então observe que quando você morre, você carrega a mesma imagem que está aqui diante de mim. Mas Lázaro, porque eles se reconhecem. Mas é Lázaro que saiu da caverna? Não, esse Lázaro aí é um outro Lázaro que eu não conheço. A gente só conhece o Abraão aí na história. Sim. Ele é contemporâneo do rico que está no lugar de tormento. Veja então que Abraão, eles se reconhecem, mostrando que quando você morre, carrega a mesma imagem. O espírito e a alma carregam a mesma imagem, que ele reconhece o outro. Reconhece o outro. Se reconheceram. Tu tá vendo aí? Rapaz, aquele é Antônio. Eu lembro de você. Então o espírito tem olho. Porque ele erguendo os olhos e viu. É interessante. Pode passar o próximo. Aí, por gentileza. Aí aqui ele vai botar. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. O espírito tem dedo. E me refresca a língua. O espírito tem língua. Porque estou atormentado nessa chama. No caso, a imagem, ela carrega toda a sua forma que você tinha aqui e eles se reconhecem lá. Eu vou olhar para você, vou lembrar que era você. Vai lembrar. Se vai ser dessa mesma formatação, eis vai o mistério. Vai ser do mesmo jeito, porque a gente vai se reconhecer, e é visto aqui, isso muito claro. É claro. Agora, observe bem aqui, que ele, lá mesmo, onde eles estão, existe um lugar de consolo, onde Abraão está com Lázaro, existe o lugar de tormento, onde o rico foi parar. Agora, e é separado por um abismo, ele vai dizer. É interessante, né? Que tem um abismo, ele não pode ir para outro lado. Não, ele não tem o acesso. É como se fosse uma prisão. Mas ele pede para voltar, para avisar os parentes. Ele pede. E lá, veja que ele carrega a lembrança da classe social na cabeça. Porque ele não fala para Abraão trazer água para ele. Ele fala, manda Lázaro trazer. O cara era mendigo. Ele carrega a informação. Mesmo lá. Ele traz as chagas. Ele traz a mesma informação. Interessante, né? Isso, a gente pensar. E assim, ele não foi para lá porque era rico, no lugar de tormento. É porque ele era mau. Veja, a caridade é algo inerente ao ser humano. O texto disse que ele se regalava esplendidamente em banquetes. E você sabe que quando você faz banquete na sua casa, dá aquele churrascão, se passar alguém pedindo, você dá por causa da caridade, que é inerente ao ser humano, a bondade. Que habita a bondade. Você. Agora, todos os dias ele tinha banquete, via o homem necessitado e não lhe dava nada. E o cara desejava comer. Significa que ele via a pessoa desejando e não dava de maldade. Então, se ele era ruim na caridade, imagine nas outras coisas. Abraão estava no lugar de consolo e era rico também. Então ninguém vai parar no lugar de tormento por ser rico, senão Abraão estava lá também. Então veja que aqui é realmente a maneira como ele se moveu nessa vida. Aqui, por enquanto, Jesus não tinha vindo nesse texto, né? É porque eu acho que essa relação de riqueza passa por humildade. Você pode ser rico e ser humilde. Ser humilde, ser pobre e ser arrogante. E tem muito pobre e arrogante. Não, hoje nós estamos lotados de dublê de rico, né? Dublê. Hoje na rede social aí, viu, meninos queridos, tem dublê de rico aí que não... Ih, rapaz. Gostei de ler aqui, viu? Vai, continua. É primeira. Aí, pode passar o próximo, por gentileza? Água, Celso. Pode passar o próximo?
Ó, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Observe que os mortos têm lembrança, porque ele fala, filho, lembra-te. E recebeste os teus bens, os mortos têm lembrança e se reconhece. Pode passar o próximo. Filho, lembra-te que te recebeste teus bens em tua vida. Em tua vida. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Porque era uma prisão, né? Eles não podiam sair dali. Uma vez ali já era. Pode passar o próximo, por favor? Aí ele fala, e disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Lembra que tem pai. Interessante. Pode passar o próximo. Depois, ele, pois tenho 5 irmãos. Ele lembra que tem irmãos, até a quantidade de 5 irmãos. Então, os mortos têm lembrança, estão conscientes e estão se reconhecendo. Eu já vi gente, Nuca, eu gosto de trazer o ensino e gosto de completar o ensino. Tem gente que acredita que isso aqui é uma parábola. A parábola do rico e do Lázaro. Até mesmo na Bíblia, na epígrafe. Eles põem lá. Põe, mas aquilo ali não é a Bíblia, não está no texto original, não. Você sabe que a divisão de capítulos e versículos, ela começou a partir do século XIII, né? Mas, inclusive, eu estou lendo uma Bíblia agora que ela é uma comunicação única, é complicado, viu? É, né? Ela não tem as divisões. Nem capítulo, nem versículo. Mas era assim no começo. Não, era uma carta única. Era coisa era só. Um escrito só. Aquele livro era aquele livro. Pronto. Mas o que acontece? Tem muita gente que diz que isso aqui é uma parábola. Mas isso aqui não é uma parábola por vários motivos. O primeiro motivo é que Jesus, quando ia dizer uma parábola, ele dizia, eu vou dizer a você uma parábola. Ou ele dizia, o reino dos céus é semelhante a... todas as vezes? Todas as vezes. O reino do céu é semelhante mais ou menos uns 70%. Pronto, todas as vezes. Você pode dos observar. Evangelhos, principalmente. Ou ele vai falar, eu vou dizer a vocês uma parábola, ou ele vai dizer, o reino dos céus é semelhante a. E aí ele começa a narrar. Todas as vezes é isso. Aqui não. Ele afirma, ora havia. É diretivo. Ora havia, diretivo. Ora havia um homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava esplendidamente. É como começa o livro de Jó. Ora havia na terra de Ur dos caldeus um homem cujo nome era Jó. Do mesmo jeito, ora havia. Uma afirmação. Então, isso aqui não é uma parábola por isso e por outro motivo. Numa parábola, Jesus não dava nomes. Nunca deu. Aqui ele dá nomes. Lázaro, Abraão. Ele fazia só as pontes. Mas ele não dava nomes. Aqui ele dá nome, mostrando que não é uma parábola. Para a gente encerrar o assunto, que isso aqui não é uma parábola. Ele não dava nomes. Não dava nomes. A mulher dos talentos. Não nas parábolas ele não dava nome. Aqui ele deu, porque isso aqui aconteceu de verdade. Não é explícito para nós quando, mas aconteceu de verdade. Outro ponto, que tem gente que diz que os mortos não estão conscientes, né? Que acredita que os mortos não estão conscientes. Então, se os mortos não estão conscientes, segundo alguns afirmam, agora a gente está nessa condição, alguns afirmam que os mortos não estão conscientes. Sim. Então, se isso aqui é uma parábola, quem defende que os mortos não estão conscientes, diz que isso aqui é uma parábola para invalidar o texto. Ok? Então, eu acredito que Jesus não seria irresponsável, Nuca, de contar uma história que pudesse comprometer uma doutrina. Ser irresponsável a ponto... A esse ponto, como rei... Porque aqui compromete a doutrina mostrando que os mortos estão conscientes. Então, essa narrativa, ela não se encaixa. Esse não é o único texto que mostra que os mortos estão conscientes. Tem mais. É porque a gente constrói o raciocínio pilar por pilar. Tem mais textos, como, por exemplo, Apocalipse 6:9, que diz assim... Vai abrir aí? Vai ficando mais fácil para você ir trabalhando. Apocalipse 6:9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pode passar o próximo. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses são os que morreram durante a tribulação. Eles aparecem quando o 5º selo é aberto e eles falam. Eles expressam, então estão conscientes, né? Eles se lembram de quem matou e pede vingança a Deus, mostrando que eles estão conscientes. Não é isso mesmo? Eles estão falando, até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue dos que habitamos sobre a terra? Estão conscientes, não estão dormindo. O sono da alma... Senão... Jesus aí ainda não tem tomado nenhuma atitude ou ação. Não, eu estou falando aqui só que os mortos estão conscientes. Sim. Por enquanto. A questão que Jesus desceu, a gente vai chegar nela já já. Aí pode passar aqui, eu queria que você abrisse, por gentileza, Filipenses 1:23. Eu estou tentando combater a doutrina do sono da alma, né? Que diz que os mortos não estão conscientes.
Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Mas esse contexto aí, há controvérsia. Se a gente for ler o que está nesse contexto de Filipenses aí... Sim. Aqui ele está manifestando o desejo de morrer, para estar com Jesus, que é muito melhor. Mas ele fala dentro do contexto que ele vem pregando antes. Filipenses é uma carta... Pronto, mas eu queria só mostrar a ideia de que ele queria estar presente com Cristo. Partir e estar... Paulo tinha estar presente desejo. Com Cristo. Ele então ele não tinha um desejo de partir para dormir, o sono da alma. Não, mas com relação... Isso aí está tudo certo, né? Eu queria só ler mais um texto aqui, que é a 1 de Pedro 3,18, né? Que é um texto que realmente mostra que os mortos estão conscientes. É Jesus, né? Falando sobre Jesus. Sim. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aí fala, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, né? Mas vivificado aonde? Pelo Espírito. Aí pode passar o próximo, aí ele vai dizer, 19. Pode passar, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha, se ele pregou, tinha gente ouvindo ele. A descida. Consciente. Eu vou falar da descida. Deixa eu finalizar aqui. Sim. Ele pregou porque quem estava ouvindo ele estava consciente da sua pregação e ele próprio estava consciente pregando. Não estava dormindo. É ou não é? Ué, ele pregou aos espíritos em prisão. Então, os mortos estão conscientes. Porque tinha gente escutando a pregação dele. Claro. E também ele próprio estava consciente pregando. Então a gente já sabe que os mortos estão conscientes. Então Jesus, quando desce, ele desce para o lugar de tormento para cumprir a minha e a sua sentença. Ele foi para a mansão dos mortos. Lá embaixo. Depois ele traz todo mundo aqui para a terra. Ele traz. Pronto. Ele vai. Você encontra com seus pais, eu com os meus que já partiram, os que já se foram. Fulano ali, caraca, é você, Junião. Tu já morreu, bicho. Pronto. Foi um espetáculo, isso está escrito. Pronto, ele desce para o lugar de tormento. Isso. Agora, a morte não pôde detê-lo, né? Porque foi achado justiça nele. Ele teve uma vida de obediência. E a Bíblia diz, então, que ao terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele vê é Maria Madalena. E ele, quando bate os olhos nela, ela quer tocar nele, ele falou, não me toque porque ainda não subi para o Pai. E quem estava com ela? Não, no texto de João só mostra ela. Nos outros textos mostram que tinha Salomé, tinha outras pessoas com ela. Outro texto diz Maria. Ela não estava só, no texto né? de João, ele só mostra ela. Mas nos outros evangelhos mostra que tinha mais mulheres. Mostra que tinha mais mulheres. João é que é específico de que só estava Madalena lá. E por que só Madalena foi recebê-la? Você acha que existia uma paixão de Madalena por Jesus de Nazaré enquanto mulher e homem? Não, eu acho que havia uma admiração, né? Você acha que ela tentou ele? Eu, como estudioso da Bíblia, eu só posso me apoiar no que está escrito. Eu fico trabalhando em cima do que está escrito. Se não está escrito, eu falo que é uma teoria. Porque Jesus... tem gente que crê nessa teoria. Porque Jesus eu já não creio. Mas Jesus nem bonito era, né? Ele não era um cara afeiçoado, O pessoal fala que nele não havia nem aparência, nem formosura. Nada que pudesse atrair. Nada, né? Ele não tinha, ele passava despercebido. É como uma raiz de uma terra seca, né? O pessoal fala. Seria como nós, dois feiosos. Já pensou, cara? Ainda bem que a gente casou, né? Tu se acha bonito? Dei sorte, hein? Dei sorte. Então Jesus desce. E quando ele sobe e volta para o corpo... ressuscitado, Maria Madalena o avista. E ela quer tocar nele. É interessante. Ele não permite, Ele não permite. Ele fala, não me toque porque ainda não subi para o Pai. E aqui vale a pena a gente abrir um parêntese muito grande. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, imolava o animal lá fora. Pronto, imolava o animal lá fora, atravessava o santo lugar. Ele atravessava, inclusive, amarrado. Ele tinha que ir amarrado. Uma cordinha. Tem uma tradição que conta isso aí. E com os sininhos. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos e morresse fulminado, não tinha como puxar ele. O pessoal traz essa tradição aí. Então ele entra com o sangue e asperge na tampa do propiciatório. Isso aí era o ritual. E quando ele saía de lá, então o povo tinha seus pecados perdoados. Então, quando Jesus ressuscita, ele ainda não tinha ido no tabernáculo verdadeiro no céu. Porque você sabe que o modelo que Moisés fez no monte era o modelo do verdadeiro que tem no céu. Hebreus 8, 1, do 1 ao 5 fala e que Cristo é sumo sacerdote dos bens já realizados. Então, Cristo faltava pegar o sangue dele e levar para o tabernáculo verdadeiro no céu. Tinha que levar. Para aspergir o seu sangue nos umbrais eternos, para poder sacramentar a minha e a sua salvação. Então, se o sumo sacerdote, nesse caminho,
do átrio até o santo lugar, o santo dos santos, alguém tocasse nele, se tornava impuro. Impuro, exatamente. É por isso que Maria Madalena foi tocar nele e falou, não me toque, porque ainda não fui para o Pai. Então agora, a gente vai observar o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Porque esses salmos são uma sequência do que aconteceu com Jesus. O Salmo 22 demonstra a crucificação. Lá está escrito, transpassaram-me as mãos e os pés. Então, antes de Jesus morrer na cruz, o salmista foi muito cirúrgico. Ele diz, posso contar todos os meus ossos, porque naquela posição dava para ver as costelas. Depois ele diz assim, lançaram sorte sobre as minhas vestes. Depois diz, derramei meu sangue como água. Então ele é muito preciso nas suas colocações, mostrando a crucificação. E são salmos de Davi, né? São. O 22, salmos de Davi. Pronto, o 22 mostra a crucificação. O 23 mostra a descida ao Vale da Sombra da Morte, onde ele desce para o Hades para cumprir a minha e a sua sentença. Agora, quando a gente chega no 24, é a entrada dele triunfal na glória, como o primeiro representante da humanidade a chegar diante de Deus. Nos átrios, onde os três criaram e fundaram tudo isso. Pronto. Aí ele chega lá com o sangue que ele havia derramado. E é por isso que o Salmo 24 diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. E ele repete novamente, levantai, ó portas, as vossas cabeças, esse levantai... já é o 24, Antônio? É o 24, é uma sequência. E ele entra, então, com o sangue dele no tabernáculo verdadeiro no céu e efetua a nossa redenção. A partir daí, ele desce novamente para o Hades. Ele desce para quê? Porque os crentes da antiga aliança, que estavam no lugar de consolo, eles esperavam uma redenção definitiva. Eles não podiam subir para estar com Deus, espírito e alma deles. Você acha que nesse resgate veio todo mundo junto? Moisés, Abraão... Veio. Tem comprovação. Você está entendendo? Os grandes da fé... Sim, estavam lá aguardando, não podiam subir, porque o sangue de animais não tirava pecado. Mas estavam conscientes? Estavam conscientes. Tanto é que o Abraão estava conversando com o rico. Baseado na sua teologia, sim, você diz, é por isso que categoricamente você fala que quando Jesus está na cruz, ou no madeiro, que é o que eu quero acreditar que era um madeiro, não era exatamente uma cruz, a Bíblia retrata, quando ele olha para o bandidaço do lado deles, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Baseado nisso, pastor, você morrer aqui agora, paraíso, abrir os olhos assim, você vai lidar direto com Jesus de Nazaré ou não? No paraíso. Eu tenho textos para confirmar isso, porque o próprio Estevão, quando morreu, viu Jesus para recebê-lo de pé. Os olhos dele, o semblante de dele estava... pessoal apedrejando para recebê-lo. Jesus o recebeu de pé. Quem morre sobe para o paraíso. Paulo diz que são 3 céus. E Saulo ficou olhando aquela brincadeira, né? Sim. Saulo acompanhou aquele episódio, né? Que acompanhou. Ou então Paulo, né? Acompanhou. Ei, essa conversa tá interessante. Gente, abre o chat aí para nós, pra gente ver quem quer falar conosco. Se tem pergunta. Ih, rapaz! Vamos lá ver se tem perguntas. Boa noite, querido Lázaro, Rodrigo Gugel. Deus vos abençoe. Boa noite, graça e paz. Meus irmãos queridos, você vê com o pastor... Sacilei Abreu nos segue. Olha... Tem uma turma aí que nos segue. Andrei, querido, muitíssimo obrigado. Ele quer ver seu curso, Andrei, ó. Andrei é um querido irmão que trabalha na 104 FM. Sim. Toda a programação que você escutar lá, tudo, passa pela mão do nosso querido Andrei. Obrigado, glória Deus te abençoe, viu? Sirlei, ele pode nos procurar. É online o curso, sim, Andrei. Você pode me procurar no 84999001873. Vamos botar o número aí depois, 84999001873. A gente pode conversar sobre isso. Gente, continuamos aqui falando com o pastor Antônio de um assunto muito interessante. Isso aqui tem muita coisa para a gente desenrolar. Tem muita coisa. Nem se fosse o ano todo a gente não acabava. Não daria pano para manga demais. Escatologia é 37% da sua Bíblia, é 50%. Dá estudo. O conteúdo. De 37% a 50%. E hoje existe umas 90, 94
teologia sobre A escatologia tem muitos né? ramos, né? A gente tem os pós-tribulacionistas, os meso, os mid-tribulacionistas, né? Os pré-tribulacionistas, tem os amilenistas, tem os pré-milenistas, é rico, tem os milenistas, tem o futurista, tem o preterista, então, tem o historicista. Pastor Antônio, você acredita plenamente que você morre aqui? Eu estou com os olhos fechados, morri. Quando eu abrir, eu vou estar de cara a cara com o Senhor. Foi o que o Paulo disse, né? Eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, ou estar presente com Cristo, o que para mim é bem melhor. Então, após a morte, né, você, o espírito e a alma, sobe para o paraíso. Ele acabou com isso. Por isso que ele falou, edificaria a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando ele disse isso, ele estava querendo dizer que o Hades não tinha o direito de puxar nenhum justo mais para baixo. Nenhum. Porque ele esvaziou o lugar de consolo. Quer ver o texto? Efésios 4:8, irmão, por gentileza. Ele esvaziou o lugar de consolo porque não tinha a divisão, o lugar de tormento e o lugar de consolo. Ele, quando desce, após efetuar a redenção no tabernáculo verdadeiro, ele desce e leva todos os crentes da antiga aliança para o paraíso. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo. O cativeiro era aquela prisão, aquele lugar. A gente não tem como passar para ir porque tem um abismo. E deu dons aos homens. O dom da salvação. E aqui se refere aos dons espirituais, no caso, né? Ministeriais, melhor dizendo, que ele vai falar em seguida. Pode passar o próximo, ele vai dizer, ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Então ele está falando... Pronto, daquela descida, descida, depois ele subiu novamente às alturas, depois ele desce para cumprir a promessa, porque os crentes da antiga aliança aspiravam a entrar na Jerusalém Celestial. Quer ver isso em Hebreus 11? Hebreus 11. Quer ver isso? Vamos ver. Então, ele desceu as partes mais baixas da terra. Pode passar o próximo aqui, para a gente terminar essa lacuna? Ele diz... 4:10. 4:10. Aí, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Acima de todos os céus. Quando a gente fala todos os céus, está se referindo ao terceiro céu. Para cumprir todas as coisas. Que tem 3 céus, né? Paulo falou que foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo fala só do terceiro. Se tem terceiro, não vai ter quarto, quinto ou sexto? A gente entende pelas escrituras que são 3, né? Os irmãos cadecistas dizem que você vai até o 11º, viu? Pronto. É como o kardecista. E querem provar. É como o kardecista não tem versículo. Não, mas hoje eu não leio mais a Bíblia segundo Allan Kardec. O Evangelho. Não. Negativo. Eu tenho que fazer que ele leia o Evangelho dele segundo a Bíblia. Né? É o contrário. Então ele desce, né? E aí ele leva os crentes da antiga aliança que aguardavam uma redenção definitiva. A esperança messiânica é algo antigo. O texto mais antigo escatológico que a gente tem é o texto de Gênesis 3:15. Quando lá está escrito que viria um da semente, da descendência da mulher que ia pisar na cabeça da serpente. E dali em diante, Deus ele começa a falar que o Messias viria. Ele vai estreitando quando chama Abraão e diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, ele vai afunilando até chegar a Cristo, mostrando que alguém viria resolver os rumos da humanidade. Então, a esperança messiânica é antiga. Os crentes da antiga aliança acreditavam na esperança messiânica e que um dia o Messias viria para redimi-los dos seus pecados. O sangue de animais não tirava pecado, só cobria. Por isso eles não podiam subir para o paraíso para estar com Deus. Estavam então aguardando no lugar de consolo o dia em que a redenção seria melhor. Então quando a gente vai para Hebreus 11, eu não tinha preparado esse texto, sim, mas a gente vai lendo aqui, eu vou achar exatamente onde está escrito. A gente pode ir a partir do primeiro. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Aí pode passar o próximo, não é aqui. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, pela fé. Pela fé. Pode passar o próximo, ele diz, pela fé entendemos. Não é aqui não. Pode passar mais um pouco. Peraí. Pronto. Pode passar o próximo. Pode passar. Pode passar um pouco mais para frente. Pode passar. Ele está falando dos pais da fé aí. Pode passar o próximo. Aqui. Volta para a gente pegar o contexto. Pronto. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma o quê? Promessa. Pode passar o próximo. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, os crentes da antiga aliança esperavam ir para Jerusalém Celestial.
mas eles não podiam subir. Por quê? O sangue de animais não tirava pecado, só o de Cristo. Então, por isso que Cristo pregou os espíritos em prisão. A pregação de Cristo não foi uma pregação para conversão. A palavra pregar ali é do grego querossos, que significa você informar de maneira formalmente, né? Você informar alguém de algo que aconteceu, de algo que foi feito. É em tom informativo. Ou seja, vocês estão aguardando aqui. Em tom determinante. É informativo. Eu estou dizendo a vocês que esperavam que haveria um sacrifício melhor, agora já tem. Eu já então entreguei. Ele desceu essa mansão para isso. Para isso. Vim buscar vocês. Vim buscar vocês e levar vocês no texto que a gente leu. Levou o cativo, o cativeiro. Sim, todo. Agora, esse levou o cativo, cativeiro, não está lá em Isaías 53, 54? Ali fala do cativeiro da morte, né? Quando ele leva... Quando ele estava lá embaixo, no cativeiro da morte. Preso naquela situação. Sobre ele toda a condenação. E depois, agora, ele vai libertar os que estão no cativeiro. É que os crentes da antiga aliança que não podiam por isso subir para o paraíso. Páscoa, por isso que eu comentei com você, querido pastor, aqui, que a Páscoa não é uma coisa tão simples. Não, tem muita coisa para desenrolar. É profundo. Tem muita coisa para desenrolar em cima disso. E quanto mais cava, mais fundo fica, né? Sim. Ele fala, porque esperava a cidade que tem os fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus. Pode passar o próximo. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder. Pode passar mais um pouco. Ele diz, por isso também de um... Esse já amortecido. Pode passar o outro. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Passa ao próximo, ele diz, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Tá vendo? Buscam uma pátria. Aí pode passar o próximo. A celestial. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, porque não é terrena. Pode passar o próximo, aí ele diz, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Veja então que eles tinham a promessa de entrar na Jerusalém celestial. E Cristo então leva eles, esvazia o lugar de consolo e leva todos os crentes da antiga aliança para o paraíso. Agora o 24... Por isso muitos se encontraram sobre a face da terra naquele momento? Sim, que ressuscitaram. Ali se abriu um precedente e muita gente teve a oportunidade de retornar. Cristo falou, volta, vou te dar uma outra chance. Volta, eu vou te dar outra chance. Esses vieram a morrer de novo, né? Mas tiveram a oportunidade de voltar, né? Muitos mesmos santos que morreram apareceram na cidade e foram vistos por muitos. Com a sua ressurreição. Abalou as estruturas lá de baixo. Porque ele tomou o domínio. Ele tomou o domínio. É uma coisa muito maior. Ele tomou o domínio. Agora, abre o 24 para a gente ver algo. 22. 11 e 22. Espera aí, rapidinho. É 12. Eu acho que é o 12 e 22. Eu não preparei o texto. Sim, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus, a Jerusalém o quê? Celestial. E aos muitos milhares de anjos. E quem está lá? Vamos faça o próximo, por favor. Ele diz, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Então quem morre hoje com Jesus sobe para o paraíso. Sobe. Agora, por que fala primogênitos? E não fala primogênito? Porque todos. Quem tem primogênito só tem um. Porque só tem um filho primogênito. Mas é a primeira leva? É porque essa pluralidade aí? É primogênitos porque quando ele vê você, ele vê Jesus. Ele vê o sacrifício de Jesus. Ele não olha você, ele olha o que Cristo fez. Por isso que quem comparece diante de Deus não comparece por suas obras, é pelo mérito de Cristo. Por isso que ele não vê diferença. A nossa consciência que faz essa separação. Consciência. A nossa consciência que ainda precisa ser trabalhada muito no que é a justiça. Muito. Porque a justiça foi bem feita. Foi bem feita. Porque Deus justiça de justificação. Porque Deus ficou satisfeito com a justiça que foi feita. E Cristo também. Foi um plano bem elaborado. Agora, o crente às vezes não fica satisfeito, pensa que é pecador ainda. E ele já justificou. Ele já justificou você. Tanto é que botou o Espírito dentro de você, né? Sim. Aí ele fala, a igreja dos de nós. E que estão inscritos aonde? E a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos. Quem são esses? Os crentes da antiga aliança. Os espíritos justos aperfeiçoados, porque antes não podia estar com Deus, porque o sacrifício de animais não tirava pecado. Mas uma vez que Cristo fez o seu sacrifício, agora ele leva aqueles crentes justificados agora no seu sangue para o paraíso. Então inaugura o paraíso, ladrão da cruz, e todos os crentes da antiga aliança, espírito e alma deles vão para o paraíso. Eles estão lá agora. Esse intervalo de tempo aí de uns 40 dias?
40... Toda essa movimentação? Não, foi após ele subir, né? Após o terceiro dia ressurreto, apresentar o sangue, descer e levar todo mundo. Porque o tempo na eternidade não é tempo infinito. Eternidade é ausência de tempo. Total. O tempo não importa. Tem tempo. O tempo não importa. Morre, né? Essa categoria cronológica. Morre. A gente entra no Kairos, que é o tempo de Deus. Que ninguém sabe ainda como é. É outra cronologia. Mas existe um negócio que eu quero lhe perguntar sobre ressurreição. A gente não entrou ainda no assunto de ressurreição. Ainda não. Não entramos, não. A gente não entrou ainda não, cara. A gente tá falando do estado dos mortos. Tá só nas beiradas da papa, só no estado do prato de papa. Estamos só falando sobre o estado dos mortos. Eu acho que a gente entra hoje ainda. Eu acho, mas é porque é interessante as coisas vai chamando, vai chamando a outra. O que eu vejo como interessante é essa condição que eu já achei muito legal, porque eu confesso essa fé de que eu tenho certeza que eu vou morrer aqui, eu vou ter encontro com Jesus. Na hora. Eu vou ter encontro imediato com ele. Na hora. E todo joelho se dobrará diante do Criador. E também acho que eu não vou ficar lá feito só louvando. Não. Eu vou exercer alguma missão. Vamos. Tem muita coisa para tratar de escatologia. Tem muita coisa. Tem, irmão. O meu curso tem 500 horas aula. 500? Tu sabe o que é isso? Rapaz, 500 horas aula. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, você consegue dar isso dentro da escatologia. Você consegue dar isso em 2 anos? A pessoa vai assistir nas aulas. Tem gente que pega de dia à noite. E acaba em alguns meses, consegue terminar. Né? Consegue? Consegue. Tem uns caras que ficam virados num saco de mangaba, né? Como dizem, assistindo as aulas. Então, os crentes hoje, quando morrem, o Hades não puxa mais para baixo, ele sobe para o paraíso. E quem morre sem Jesus desce para o Hades, para o lugar de tormento. Desce. Vai aguardar a última ressurreição do grande trono branco, que aí é outro assunto, juiz eterno. E o que seria morrer sem Jesus hoje, pastor? Morrer sem Jesus é encarar a eternidade, a condenação eterna, para sempre, né? Sem condições de reverter isso. Então, por isso é importante dar ouvido à palavra, porque a salvação é pela fé. Só pela fé. É só no que Cristo fez. Não existe outro. A salvação é pela fé em Cristo. Tem que crer na pregação. Se não crer... Você tem que acreditar, então, que Jesus veio e era Deus. E tem que confessá-lo como Senhor e Salvador. A tudo e a todos. Tem que confessá-lo. Uma vez isso feito... Você nasce de novo. Seu espírito é recriado. E quando você nasce, você já não é mais o mesmo, nem tem como Você já é cidadão do céu, é transportado do império das trevas para o reino. E quando é que Jesus olha para o mundo todinho e diz que não viu um só justo? Um justo sequer ele não viu. É porque não tinha ninguém que podia se salvar sozinho. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos os homens, eles não têm condições de se salvar por si só. João trata disso também, lá, da pecaminosidade e do pecado. João trata, João trata. Ele tem a tratativa, não sei se não nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem como. Não tem como, por mais justo que você se ache. E como é que esse nascimento para você, pastor, não seria uma ressurreição? Não, o novo nascimento é seu espírito ser recriado de novo. Porque você não morre. Você, para nascer de novo, você tem que morrer, o velho homem. Pronto, e quando você nasce, isso não seria uma ressurreição? Não, no caso, é a recriação do espírito humano. Tanto é que você passa a ser criança e precisa do leite racional, que é a palavra de Deus, né? Para ir crescendo, espiritualmente falando. Porque um cara que viveu no mundo como eu, né? Pecando, se drogando. Então, uma pessoa que encontrou a Cristo... Mas você crê que parou de pecar? Eu diminui bastante, viu? Deu uma freada? Não, com certeza. Eu sou outra pessoa, né? Quem conversa comigo sabe, quem convive comigo sabe. Quem lhe conheceu, quem lhe conhece. Pecado na vida do crente é um acidente de percurso, né? Não dizer, nunca mais eu vou pecar. Não, mentira. A gente erra, porque o texto de João diz que se alguém pecar, tem um advogado. Se. Junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então existe propiciação pelo meu pecado, né? Quando você peca, você sente um arrependimento. E isso é bom. O arrependimento demonstra que você nasceu de novo, porque antes não se arrependia. Olha o João Bosco aí. Tá dando parabéns no cast. Hoje muito didático na palavra de Cristo. Bom demais, Boscão. Amém. Obrigado, viu? Rogério Palma Castanho, Jesus é maravilhoso. Marta Martins, conhece esse livro. Também iremos nos reconhecer, ele tem que voltar o podcast. Ele quer saber se vamos nos reconhecer.
A gente já falou, né? Vamos sim. Vamos conhecer a todos, convivemos sim na terra. Iremos ver os nossos que partiram em Jesus sofrimento, sim, com certeza. Falamos sobre isso agora há pouco. Seria bom se o pastor falasse sobre esse assunto. Qual, querida Marta? Qual, Marta? Qual que você deve ter falado saber? Mais acima. Também tem Da Cruz ao Trono. Sim, Da Cruz ao Trono é de Rick Renner. A obra, né? A obra, um livro muito bom, Sim, Da Cruz ao Trono. Ela quer que fale sobre esse assunto. Aí é outra live. Não, aí a gente vai fazer... Pronto, vamos entrar em ressurreição então? Bora, vamos. Para ver bem rapidinho, para ver se a gente consegue... Eu vou dizer, eu acho que eu não vou conseguir fazer uma pergunta, eu não vou. Não sei. Não, mas vamos embora, vamos falar de ressurreição. Não sei, né? Então vamos lá. Adorando. Vamos lá, né? Então, assim, Noca, eu quero falar um pouco sobre ressurreição dos mortos, né? E a ressurreição dos mortos é espírito e alma voltar para o corpo novamente. Isso é ressurreição. Agora existe a ressurreição que a pessoa... Agora, peraí. Vamos compreender o que é isso aí. O corpo... Espírito e alma voltar para o corpo novamente. Qual corpo? O corpo que está no pó da terra, né? O nosso corpo? É esse corpo aí. Você vê isso como ressurreição. Eu morri fisicamente. E agora espírito e alma volta para o corpo. Tem quem... Mas para que corpo? Pronto, é aí que entra, né? Tem pessoas que morrem, a gente sabe disso, e tem a oportunidade de voltar para viver aqui na Terra novamente, e daqui a pouco ela morre novamente. A gente chama isso de... A cartaz lá, aquela coisa que a pessoa... Não, a ressurreição de Lázaro, por exemplo, como exemplo, Lázaro de Betânia. Mas só conheço ele. Pronto, mas tem outro cara, Dorcas, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, é uma mulher que ajudava muitos pobres, e Pedro a ressuscita. Ele vira-se para ela e diz, levanta-te, e ela levanta. Então, a gente vê... Agora, ela tem a filha de Jairo. Escuta, nós temos alguns episódios. Por exemplo, nós temos Lázaro, 4 dias. Sim. Fedia. Uhum. Rapaz, ele não comentou nada de como foi quando ele morreu. Ele não tem nós não temos nenhum registro disso. Temos? Não, nós não temos. Dele depois de vivo, não. A gente teve a morte do menino enfermo lá, o febril, que Elias... Sim, que Elias curou ele. Que fez ele voltar dos mortos. Tem a de Eliseu também, né? Do filho da Sunamita. Mas ninguém... Tem um soldado que caiu na caveirinha. Sim, o soldado dele. Mas aí... E reviveu de novo, muito poder Eliseu tinha, né? O cara morto, só os ossos na cova, o cara caiu e ressuscitou. Para o morto ressuscitar, Noca, tem que ter os 3 dons de poder em ação, né? Os 3 dons de poder é o dom da fé, a operação de milagres e dons de curar. Porque o dom da fé vai ativar para os outros 2 operarem. O dom de operação de milagre vai restaurar tudo, o dom de cura vai curar daquilo que o cara morreu para que ele não morra mais. Isso daquilo. Num piscar de olho, né? Rápido. Tudo isso. Ligeiro. Então, para uma pessoa ressuscitar dos mortos, tem que ter em operação esses 3 dons de poder. Então, observe bem que a pessoa que... Esses casos que a gente citou aqui, eles ressuscitaram, mas morreram de novo. O que eu vou tratar aqui agora não é esse tipo de ressurreição, não. Eu vou tratar da ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação eterna, que é a ressurreição onde, após Cristo voltar, não é? Ele vai ressuscitar a igreja, tem uma ordem nisso, né? Depois da igreja, as 2 testemunhas na metade da tribulação. Ele vai arrebatar toda a igreja. Vai ir no corpo glorificado. Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. Veja que a ressurreição Quem morreu em Cristo para receber vai primeiro. Os que estão nos cemitérios da vida aí. Que morreu os em Cristo, que foram cremados, que foram para o mar, eles vão sair de onde tiver. De onde tiver. E vai voltar com corpo de glória. Porque eles vão receber corpo de glória. Então... Tem uma ordem nisso tudo, né? Tá entrando a escatologia aí. Agora a gente vai começar a entrar, né? Estou percebendo que vai. Aí tem muito assunto para a gente tratar, muitas dúvidas surgem, porque não tem base. Infelizmente, essas coisas não são ensinadas em nossas igrejas. Existe uma carência. Porque também ninguém quer muita coisa quer estudar. Com o que acontecerá. O cara a pessoa quer viver hoje. Quer a promessa para hoje. Não a grande promessa de Jesus é para lá. É para lá. Eu acho esse assunto muito o bate-papo tá massa, viu? O bate-papo tá massa aqui. Eu tô dizendo que... Tá massa, viu? Eu tô dizendo porque a gente... Meu reino não é daqui, não. Nada a ver. A gente tem que se preparar somente para ter essa oportunidade de chegar lá. Como é isso? Pronto. Então,
Eu queria falar um pouco aqui sobre revelação progressiva, porque muita gente acredita que a ressurreição dos mortos se dará num único dia. Eu já começo a me assustar, porque essa revelação progressiva, ela é passo a passo? A revelação bíblica, ela não foi toda de uma vez. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, né? Em média. Em média, aí, no espaço aí de 1.500 a 1.700 anos, aproximadamente. Então, a revelação não está toda em Gênesis, como não está toda em Êxodo. Mas por que o nosso irmão Agostinho... Sim, de Hipona. De Hipona. Agostinho, ele tem um livro, eu sou louco para ler esse livro, preciso encontrar. Deus? Não, eu já li, Cidade de Deus 1 e 2 eu já li. Mas eu não falo sobre esse livro. Confissões é a grande obra dele. Confissões de Agostinho. Mas ele tem um livro que é muito mais denso. Eles são quase 1000 páginas. E nessas 1000 páginas ele retrata só os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Porque nos 3 primeiros capítulos de Gênesis está condensada toda a nossa Bíblia. Sim. Na visão que ele coloca lá, né? Na visão que ele coloca. Eu nunca li. Eu também não. Eu tenho curiosidade de ler esse livro. Eu procuro ele, eu estou catando, ver se eu acho. Pronto, tu deve achar no estante virtual. Aí eu já procurei, viu? No estante virtual? Mas depois tem um traça também, o traça. Porque, pastor, essa progressividade, o que seria isso? Pronto, revelação progressiva é que toda revelação não está em Gênesis. Nem Êxodo, nem Levítico, nem Deuteronômio, nem Salmos. No Pentateuco, não tá. Ela vai crescendo. Deus, aos poucos, ele vai mostrando o seu grande plano, e em cada livro ele revela um pouco mais. Então a revelação, ela cresce. Por isso que a gente não pode ficar agarrado num único texto. E por que dizem que Jó tinha que vir antes de Gênesis? É porque Jó, na cronologia... Você está entendendo? É porque Jó, ele acredita-se que ele foi o livro mais antigo, né? Todo mundo comenta. Em cronologia, não. Em ordem cronológica, não. Mas porque ele foi contemporâneo de Abraão. Se eu fosse ensinar um irmão nosso... Então Moisés estava no lombo de Abraão ainda, quando o livro de Jó foi escrito. Você então, entendeu? por isso que ele... ele tá no rolo profético, que a gente chama, né? Sim. Nos livros típicos, né? Um rolo poético. Então, a Bíblia, ela vai sendo construída à medida que os anos vão se passando numa revelação progressiva. É por isso que é perigoso o cara ficar agarrado numa única passagem sem olhar para os outros textos. Não pode. A Bíblia precisa se harmonizar. A sua interpretação, ela tem que se harmonizar com a Bíblia. Se ela não se harmoniza, tem algo errado com ela. E você precisa num único dia. E eu vou te mostrar que não. Porque a revelação, ela vai crescer. Vamos ver? Vamos falar sobre ressurreição dos mortos e eu vou te mostrar. Essa ressurreição dos mortos, você quer dizer que não vai ser num toque de Avatar? Todo mundo na mesma hora. Não vai ser todo mundo na mesma hora. Ela vai se dar em partes, eu vou te mostrar isso. Primeiro, vamos para o texto mais antigo, que é o texto de Jó. Que ele vai deixar nas entrelinhas, subentendido, que ali ele está falando sobre ressurreição. Não é claro, tão claro, mas a gente vê lá traços ali de uma crença numa ressurreição. É Jó 19, 25. Quer colocar aqui? Jó 19, 25. 25, para a gente acompanhar aqui. O espectador também veio aqui? Vê, né? É chique demais aqui o negócio. Você tá gostando, não? É bom demais. Aí ele diz assim, porque eu sei que... Rapaz, se você viu como você tá bonito, ó. Olha a Deus. Mas, rapaz, é brincadeira, ó. Você tá chegando assim na casa das pessoas, ó. Espetáculo, hein? Pois vamos embora. Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Ele cria no Redentor. Tá vendo? Ele cria numa redenção. Tá vendo? Ele cria um dos livros mais antigos, ele já cria na redenção. Ele sabia que Jesus viria. Ia voltar. Tá vendo como que é antigo? A crença em Cristo. Aí ele vai falar no próximo. Pode passar, por favor. Aí ele vai dizer assim, ó. O 26. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então veja que aqui não fica tão claro, mas ele dá traço de uma esperança, de uma ressurreição, de uma reconstituição. Ele estava muito doente. De uma reconstituição do seu corpo. Então veja que aqui tem um traço de ressurreição, mas ainda não é uma coisa clara. Olha como a revelação cresce em Isaías agora. Por favor, irmão, abra Isaías 26, 19. Mais para frente um pouquinho. Ela vai crescendo a revelação sobre ressurreição. Isaías 26, 19. Isaías parecia louco, eu bebo água, né? Vamos providenciar água demais. Aí. Pega lá na geladeira, por favor. Olha só, Nuca. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão. E ressuscitarão. Agora ele usa a expressão ressuscitar. Aí ele diz, despertai e exultai os que habitais no pó,
porque o teu orvalho será como orvalho das Os ervas. teus mortos e também o meu cadáver. Ressuscitará. Ele cria que ia Viverão ressuscitar. Ressuscitarão. Lá na frente. Lá na frente, ele já cria. Vê que agora a revelação cresce e ele usa o termo ressurreição. Aí ele fala, e o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Observe que agora é claro. Peraí, ele está falando sobre ressurreição dos mortos. Então, a gente percebe que a crença na ressurreição agora, ela começa a crescer. Por aqui, a gente não consegue ver que vai ser tudo em partes. Parece que vai ser tudo ao mesmo tempo. Quem lê aqui, vê dessa forma. Vamos para Daniel agora, Daniel 12. Daniel agora vai mostrar 2 ressurreições. Ele agora... Daniel é um livro polêmico, né? É demais. Pastor Antônio, É bom Daniel demais. Não é brincadeira, É bom não, demais. viu? É bom. Você gosta, porque você vai lá para Apocalipse, você faz a ponte, Para né? mim é só alegria. É. Aí ele fala, e naquele tempo se levantará quem? Miguel. Naquele tempo está se referindo à tribulação, né? O grande príncipe... Ele já fala aqui da coisa apocalíptica, que a gente ainda não sabe como será. Aí ele fala, o grande príncipe que se levantará a favor dos filhos do teu povo, que são os judeus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Pois bem. Então, dentro de um contexto de tribulação, ele fala para a nação judaica agora sobre ressurreição. Passa o próximo. Aí ele vai dizer assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí agora ele fala que a ressurreição vai ser... Isso passa os 1000 anos. Essa ressurreição aí, para os judeus, ocorre logo após a segunda vinda. Você acha que você hoje não seria um judeu? Não, eu sou igreja.